Se você, por causa da pandemia, deixou de congregar, você abandonou a sua congregação, porque você não crê que Deus pode te livrar, ou se Deus vai te recolher no meio dessa pandemia, se você tem medo disso, então talvez você esteja aqui, em Hebreus 6, que o contexto fala dos que se acovardaram por causa da perseguição e deixaram de congregar, abandonaram a congregação por medo. Lá em Apocalipse fala, os covardes, a parte que lhes cabe é o lago de fogo e enxofre. Está lá em Apocalipse. Aqui em Hebreus 6, o capítulo é um pouquinho grande, mas tem umas partezinhas aqui, por exemplo, no versículo 4, falando desses que abandonaram a congregação, como está lá em Hebreus 10. Aqui em Hebreus 6, versículo 4, com efeito é impossível que os que uma vez foram iluminados, dos que provaram o dom celestial, você foi para a igreja, você experimentou a Deus, você experimentou o poder de Deus, o Espírito Santo, as orações, a palavra, você experimentou os dons espirituais, o poder de Deus. Provaram o dom celestial e chegaram a ser participantes do Espírito Santo. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Você foi para a igreja e você experimentou isso. E caíram, sejam outra vez, no caso que experimentou os poderes do mundo vindouro e caíram. E seja outra vez renovados ao arrependimento, crucificando outra vez para si mesmo o Filho de Deus, expondo-o à ignomínia pública. Ou seja, é impossível renová-los ao arrependimento. Não tem mais salvação para essas pessoas. Por isso, se você sente que você está se afastando da congregação, que você está com medo, você pode entrar aqui em Hebreus 6. E quando você chegar neste ponto, não tem salvação para você. Não precisa nem esperar a marca da besta, porque essa pessoa já está marcada, ela já apostatou. E quando apostata, não tem jeito. A única forma dessa pessoa ser salva é se Cristo for crucificado de novo por ela. E isso não vai acontecer. Então não abandone a sua congregação, não abandone a sua igreja. O seu pastor não fala isso porque ele não tem culhão para falar isso no altar. Ele é um frouxo. Por isso que você se acovardou. O seu pastor também tem culpa disso. Aqui em Hebreus 10, no capítulo 10, versículo 24, consideremo-nos uns aos outros para estímulo do amor e boas novas, não abandonando nossa assembleia, como alguns têm por costume abandonar a assembleia, senão exortando-nos, e tanto mais quanto vedes que aquele dia se aproxima. Fala de muitas outras coisas aqui, aí pulando ainda no finalzinho desse mesmo capítulo, capítulo 10, versículo 39, diz: mas nós não somos dos que retrocedem para a destruição. Você retrocedeu da sua igreja? Está com medinho de congregar? Se prepara, porque aquele dia se aproxima. E a destruição. Senão que... Cadê aqui? Não somos dos que retrocedem para a destruição, senão dos que temos fé para a preservação da alma. Eu imagino o apóstolo Paulo, se tivesse uma pandemia no tempo dele, se ele iria se acovardar, se ele iria deixar de congregar, se ele iria dizer, gente, são as novas leis, vamos respeitar as novas leis. Será que o apóstolo Paulo iria fazer isso? Hein? Pedro? Será que Pedro faria isso com aquele jeito forte dele? Se você se acovardar da igreja, você entra aqui em Hebreus, nesse contexto, e será impossível renová-lo de novo ao arrependimento.
porque será Deus que não vai querer mais você. Você já será considerado um apóstata. Então, não haverá mais salvação. Porque se você ficar com medo e abandonar a igreja, então Jesus teria que vir, morrer de novo, ser crucificado de novo por você para te salvar. E aí você entra aqui em Apocalipse, eu acho que é 21, se eu não me engano, fala que a parte que lhes cabe é o lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 21, versículo 8. Mas os covardes e incrédulos, e abomináveis, e homicidas, e fornicadores, e feiticeiros, e idólatras, e todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ele coloca os covardes nesse mesmo balaio aqui de pecados que esses outros que eu citei. Se você se acovardou da sua igreja, se você abandonou sua congregação, se você ainda sente vontade de ir, vá logo antes que você não sinta mais. Porque se você já apostatou, se Deus já largou de mão, então não tem mais salvação para você. Porque senão Jesus teria que morrer de novo por você para te salvar. E ele não vai fazer isso. Não vai. Porque seria expô-lo à ignomínia, à vergonha pública. Isso não vai acontecer de novo. Então volte correndo para a sua igreja. Não tenha medo de nada disso que está acontecendo. Porque eu creio que isso já é o primeiro cavaleiro, que o quarto cavaleiro que explica os três primeiros fala que isso é o da peste. Tem vídeo aqui no canal explicando. E não podemos esquecer de quem abre o selo e chama os cavaleiros. É Jesus. Ele está no controle. Ele está no controle. Quando ele abre o selo, ele fala: olha, eu estou no controle. Jesus está no controle. Então, não se amedronte, não se acovarde, não apostate, não abandone a sua congregação. Porque prestaremos conta. Nós prestaremos contas.